Bom dia a todos, excelentíssimo senhor prefeito municipal, Evandro Neri, a pessoa de quem cumprimento a todas as autoridades e cidadãos são-domonenses. Esse é o 78º, 9º aniversário de nossa independência. E aproveito a oportunidade para ler um texto referente a um pouco à história desse processo que transformou esse país continental numa nação. A independência do Brasil, o corte dos laços com Portugal. Durante a formação das cortes em Portugal, os revolucionários do Porto pretendiam reestruturar a economia portuguesa. Para isso, acreditavam que a manutenção dos laços coloniais era de suma importância para o fortalecimento da economia. Isso significava a interrupção para a colônia de todas as benesses materiais oferecidas pela liberdade econômica trazida com o governo de Dom João. Para evitar isso, os aristocratas coloniais se uniram em um partido brasileiro, com o intuito de mobilizar forças que preservassem seus interesses de ordem econômica. Uma das principais medidas desse novo partido foi agrupar o conjunto de assinaturas que exigiam a permanência de Dom Pedro I no Brasil. Essa manifestação era uma resposta ao pedido formal das cortes portuguesas de que o príncipe regente retornasse imediatamente a Portugal. Vislumbrando o controle político sobre o território brasileiro, Dom Pedro, em 9 de janeiro de 1822, declarou sua fidelidade aos brasileiros, no pronunciamento que ficou conhecido como Dia do Fico. Logo em seguida, Dom Pedro demitiu todos os portugueses que faziam parte do seu Conselho de Ministros e formou um novo conselho, formado por brasileiros. Em maio de 1822, os ministros brasileiros instituíram o chamado Cumpra-se, que determinava que qualquer ordem vinda de Portugal só poderia ser cumprida aqui no Brasil após a aprovação do príncipe regente. Ação essa que desagradou em muito às cortes portuguesas. Reforçando o apoio a Dom Pedro, os ministros o declararam defensor perpétuo do Brasil. Em junho de 1822, Dom Pedro resolveu compor uma Assembleia Constituinte, que deveria formar um conjunto de leis básicas a serem aplicadas em todo o território nacional. Tal medida colocava em evidência a diferença de interesses entre Brasil e Portugal. Em agosto, o governo português enviou um decreto anulando as decisões tomadas pelo príncipe regente e exigindo seu imediato retorno. Em 7 de setembro daquele ano, ao voltar de uma viagem a Santos, parando às margens do Riacho Ipiranga, Dom Pedro de Alcântara recebeu uma carta de Lisboa, declarando nula a Assembleia Constituinte e determinando que voltasse imediatamente à metrópole, Lisboa, sob pena de perder seus direitos de herdeiro ao trono. Vieram juntas duas outras cartas, uma de seu ministro, José Bonifácio de Almeida e Silva, que aconselhava a Dom Pedro a tomar uma atitude favorável ao Brasil, e outra de sua esposa, Maria Leopoldina, apoiando a decisão de José Bonifácio. Ao ler as correspondências, Dom Pedro bradou, exaltando e arrancando do chapéu o laço azul, símbolo da união do Brasil com Portugal. Laços fora, soldados! As cortes portuguesas querem mesmo escravizar o Brasil. Mandou a tropa entrar em forma e do alto de seu cavalo levantou a espada. Continuou: independência ou morte. Finalmente o Brasil estava livre de Portugal. Em dezembro do mesmo ano, Dom Pedro foi aclamado imperador. E o processo de independência seguiu por mais alguns anos, às custas de muito suor e sangue de brasileiros que lutaram para manter e conquistar o território nacional.